partir de agora, você está dentro da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus toca em seu coração. Estamos começando mais um estudo da palavra de Deus. Você, prezado amigo que está ouvindo essas palavras da salvação, creia, aceita Jesus como teu Salvador. O grande Deus Jesus Cristo, Espírito Santo, está te convidando para esse momento da palavra de Deus. A voz das Escrituras Sagradas. Neste momento estaremos em comunhão direta com nosso Deus. Que o Espírito de Deus permaneça em nós para falar-vos sobre as palavras da salvação. No programa anterior nós vimos o servo de Deus, vimos de Deus e o santo e aqueles que têm a fé em Jesus. Nessa segunda etapa nós estaremos falando para você mais um pouquinho sobre os servos de Deus. E a seguir eu quero que todos prestem atenção, porque essa é uma palavra dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o grande Deus eterno, na pessoa do Espírito Santo de Deus, que nos dá sabedoria para entender as palavras da salvação. Falamos no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no verso 12, que os santos são aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. E a seguir nós vamos ver, vamos recapitular quem são o povo de Deus. Vamos notar a seguir. No livro de Isaías, no capítulo 56, no verso 6, fica muito bem claro que Jesus está falando conosco. Notamos: os estrangeiros que não eram os filhos de Israel não poderia ser salvo sem a morte. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, toda a humanidade poderia se salvar, servos de Deus, podendo amar o Senhor e servir. Nota o que diz o verso, Isaías 56, 6. E aos estrangeiros que chegaram ao Senhor Jesus, para amar o nome do Senhor, sendo desse modo servos seus, todos os que guardam o sábado e não profanam o meu pacto. Notamos que no Novo Testamento nós vimos que Cornélio, o centurião romano, era considerado pelos judeus imundo, mas após a morte, notamos que certas seitas ou religião ou igreja 6:6, o testemunha de Jeová, não guardam o sábado, renegam o quarto mandamento. Todos têm a salvação aceitando Jesus como Salvador. Vejamos bem, o Deus como Criador, e aos estrangeiros que chegaram a Jesus para amar o nome de Jesus, sendo desse modo servo seu, todos que guardam o sábado e não profanam meu pacto. Isto é muito simples de entender. Vejamos mais no livro de Ezequiel, verso 20, onde nós lemos: certamente guardareis os meus sábados, servirão de sinal para que vós saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Este é o sinal. Estamos falando do sábado, mas não... Pois a Bíblia Sagrada é o livro de Deus, as suas palavras. Notamos que Deus, ao escrever nas duas tábuas, o lado direito e o lado esquerdo da pedra, dado a Moisés, no Monte Sinai, ele escreveu com seu próprio dedo. Diz mais: o sábado é um sinal perpétuo para as vossas gerações. Portanto, ficamos com a Bíblia Sagrada. Como eu sempre digo, ainda que a Bíblia Sagrada confiaria nela, porque é a única fonte da minha salvação. Eu só aceito Deus, Jesus, como Salvador através da Bíblia. E Deus, quando fala conosco, Ele fala através da Bíblia Sagrada. Quando Ele diz assim, notamos mais que a Bíblia Sagrada nos diz
pelos profetas, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, toda a verdade. Falando de Jesus Cristo, ele diz ao jovem, ao mancebo rico, como nós falamos anteriormente, que para herdar a vida eterna, teríamos que guardar os mandamentos de Deus. No livro de Tiago, no capítulo 2, nós temos uma palavra verdadeira e fácil de entender. Tiago quer nos dizer que, se nós guardarmos toda a lei de Deus, tropeçar em um só ponto, tornamos culpado de todos. E aquele que quebra a lei de Deus, como diz Jesus Cristo, só guardando a lei de Deus poderemos entrar na vida eterna. Palavra da salvação, palavra de nosso Senhor, o grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma etapa nós terminamos agora, falando segundo a Bíblia Sagrada. Nós somos atalaias de Deus e teremos de falar a verdade, somente a verdade, segundo a palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra da salvação, porque eu sempre digo, Jesus Cristo em breve virá. Estais vós pronto para receber o grande Criador do céu e da terra e do mar e tudo que nele há?